Bom, amigos, vamos começar, que esse texto é muito rico mesmo. O Evangelho é aquela coisa, né? Cada vez que a gente se aprofunda, a gente já passou por esse texto aqui, em outros momentos, já repisou esse assunto, né? E cada vez que a gente se debruça sobre ele, a gente tem um olhar mais maduro, mais profundo, ou observa aspectos diferentes do Evangelho. E não é à toa que a gente, voltando a esse texto, a gente tem outras camadas. Hoje eu vou fazer questão de, pelo menos, levantar aqui 3 vieses, 3 aspectos de interpretação dessa passagem. Os 3 que, no fundo, convergem para uma coisa só, que são semelhantes, que um não anula o outro. E aqui eu já estou dando... Eu sou impressionante, né, rapaz? Eu já estou contando o final do filme no começo, né? E o final do filme é o seguinte, que talvez Jesus tenha pensado nisso tudo. E quando disse esse texto, quando ele proclamou esse texto, talvez ele tenha pensado em todas essas interpretações. Porque uma coisa se conjuga com a outra, as coisas se conectam. E é interessante porque, na verdade, a gente tem um espírito muito maduro, né? Um espírito puro por excelência, como diz Kardec, que já percorreu toda essa estrada que a gente está tentando percorrer. E por isso ele consegue penetrar, penetrar, você veja que eu tenho um distúrbio que nem João Gilberto, né? Então, a gente percorre as pegadas que ele já percorreu há muito tempo, né? E por isso o grau de compreensão e de maturidade sobre esses textos vai aumentando à medida que a nossa maturidade aumenta, né? Então isso é interessante. Uma das coisas que a gente mais tem falado, e no início do estudo do Evangelho a gente comentou isso aqui, vale a pena voltar, principalmente quem lê a introdução da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, chega a 2 conclusões. 2 conclusões importantes. Essas 2 conclusões são os 2 pontos mais importantes para a gente compreender o Evangelho em um nível mais de profundidade. Quem leu a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo já deve lembrar do que eu vou falar aqui. O primeiro ponto é conhecimento da cultura e do contexto da época. Esse é o primeiro ponto. Porque senão, determinadas passagens ficam ou incompreensivas ou ficam imperfeitamente compreensivas ou compreendidas, né? Como é que eu vou, por exemplo, entender de maneira profunda uma lição que Jesus falou aos fariseus se eu não souber o que é fariseus? Como é que eu consigo compreender o alcance da parábola do bom samaritano se eu não entender o que é samaritano? Como é que eu posso entender profundamente determinadas mensagens de Jesus se eu não entendo que ele viveu na Palestina de há 2000 anos, que ele esteve inserido em uma cultura, que ele falou determinado idioma e que determinadas expressões são do idioma dele? Se a gente não faz isso, a gente até compreende uma parte do Evangelho, mas não compreende de maneira mais profunda. A gente tem uma hora que a gente para, a gente esbarra. E Kardec diz isso na introdução da obra que a gente estuda. O segundo ponto é o ponto que o Espiritismo oferece. Porque você pode ser teólogo católico, protestante, você pode ter estudado Bíblia em outra doutrina, conhecer a cultura da época, dominar até o hebraico, mas tem um segundo ponto, que é a colaboração espírita, que é o conhecimento das leis divinas. Ou seja, a chave, como Kardec diz, a chave que o Espiritismo oferece, que é essa relação do mundo material com o mundo espiritual. Se você consegue compreender esse outro aspecto, então você tem conhecimento da cultura local, do contexto da época de Jesus, e conhecimento de que Jesus falava para espíritos imortais, e falava sempre fundamentado na ideia do mundo espiritual e das relações entre o plano material e o plano invisível. Com essa compreensão, você compreende muitas coisas que passa despercebido, às vezes, na Bíblia, no Evangelho. E essa chave espírita vai mais além, porque o desdobramento é o seguinte: espírito puro, Jesus, não podia falar alguma coisa que ferisse a pureza moral de espírito puro. Então, se você compreende Jesus como alguém, um tipo humano comum, alguma coisa está errada na minha lente de examinar Jesus. E a doutrina dele não pode ser reflexo, senão de um espírito muito evoluído. Com todo respeito para os outros grandes santos da humanidade, para um Buda, para um Krishna, para um Confúcio, para um Hermes, para os grandes avatares e rishis do mundo em geral,
Todos eles que apresentaram doutrinas maravilhosas. Se você acha que determinadas passagens do Evangelho são uma apologia à violência, à revolta, à rebeldia, alguma coisa está errada. Porque esses outros seres que eu citei aqui deram exemplos notáveis de pacificação, de resignação, e estão muito distantes de Jesus. Do ponto de vista espírita, comparar esses com Jesus é algo que se perde. Porque todos eles eram emissários do próprio Jesus, como diz Emmanuel. Agora, o texto que a gente vai examinar aqui é um texto curioso, porque está em Mateus capítulo 10 e em Lucas versículo 12. Kardec recortou as frases, Milane acabou de ler, as frases que nos interessam para o tema, porque Kardec queria ser o mais econômico possível. Mas eu peço licença para citar aqui o contexto maior, que começa em Mateus capítulo 10, versículo 34, e em Lucas capítulo 12, versículo 49. Por que eu vou falar isso? Porque você compreende como foi que Jesus começou o discurso para chegar na lição. Ele começou assim, tradução de Haroldo Dutra Dias: não penseis que vim trazer paz sobre a terra, não vim trazer paz, mas espada, pois eu vim separar o homem do seu pai, filha da sua mãe, nora da sua sogra. E os inimigos do homem serão os membros da sua própria casa. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue atrás de mim, não é digno de mim. Aquele que tiver encontrado a sua vida, a perderá, e aquele que tiver perdido a sua vida por minha causa, a encontrará. Lucas tem uma frase inicial que é ainda mais interessante. Ele começa assim: vi lançar fogo sobre a terra, e como desejo... Isso daqui só tem em Lucas, em Mateus não tem. Vim lançar fogo sobre a terra, e como desejo que já estivesse aceso, devo ser batizado com o batismo. E como estou angustiado, até que esteja consumado. Supondes que vim para dar paz à terra? Não. Eu vos digo, mas antes divisão. Pois a partir de agora estarão 5 divididos em uma casa. 3 contra 2, 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra sua nora e nora contra sua sogra. Primeiro comentário. A expressão de Lucas é enigmática. Vim lançar fogo sobre a terra, que não tem no Evangelho de Mateus. Pastorino conseguiu perceber que a expressão dos textos antigos que a gente tem, aqueles mais antigos que estão em grego, a expressão que se tem é lançar mesmo, no sentido de atirar. E não como algumas traduções que é descer fogo sobre a terra, mas lançar. Vim lançar tem uma conotação diferente de descer o fogo, ou de enviar o fogo. Vim lançar é como se Jesus fosse um semeador que lançava, que espalhava. Lançar, fogo, a expressão é baleim, né? Baleim, lançar em grego, que é o mesmo baleim que dá a ideia de parábola, para baleim. Né? Ou seja, lançar ao lado. Parábola é aquilo que se lança ao lado, ou seja, que se explica ao lado através de uma metáfora, de uma alegoria. Né? Uma outra coisa, todas as traduções mais sérias da Bíblia de Jerusalém, a de Haroldo Dutra Dias, diz que a expressão de Lucas, batismo, é uma expressão problemática. Por quê? Porque o verbo que está sendo utilizado significa tanto batismo, que me parece ser uma construção mais tarde, da história do cristianismo medieval e tradicional, como mergulho. Até porque o batismo, na época, era feito por uma imersão nas águas de rios sagrados. O mergulho e imersão. Então, veja como fica diferente. Tenho que mergulhar, e com o mergulho, como estou angustiado, até que esteja consumado. O que é que eu quero dizer? É que talvez Jesus aqui esteja falando do mergulho dele na carne. Até porque a água, a gente já estudou isso, era o símbolo da matéria, da vida orgânica. A água era símbolo de matéria, daí nascer da água e do espírito. João capítulo 3, versículo 1 a 12, quando ele fala sobre reencarnação com Nicodemos. Então, o mergulho foi traduzido como batismo. O próprio Haroldo manteve a tradução como batismo, batizado, e colocou uma nota explicando. Mas é interessante isso, né? Olha como a conotação muda um pouco, né? Eu mergulhei, vim lançar fogo à terra, e meu mergulho, você pensa que vai provocar paz na terra? Olha como muda a expressão. Mas aqui é importante fazer uma digressão breve. O termo paz,
em Jesus aparece em vários momentos do Novo Testamento. Os versículos mais famosos são quando ele nasceu, no próprio Evangelho de Lucas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Ou então, mais tarde, quando ele fala no Evangelho de João, eu vos trago a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não dou como o mundo oferece, mas dou somente como eu posso dar. E nessas colocações a gente percebe que há uma paz do mundo e há uma paz divina, uma paz espiritual, uma paz maior, transcendente. Né? Então isso é interessante a gente pensar. Veja que o próprio Jesus diz isso em João. Eu vos trago a minha paz, que não é a paz do mundo. O mundo oferece uma paz, mas eu ofereço outra paz. O que significa dizer que a proposta dele era diferente, era isso que ele queria dizer. Paz na terra aos homens de boa vontade. Ou seja, não é uma paz comum. É uma paz não exterior social, mas uma paz para os homens de boa vontade alcançam paz. Ora, o que é que caracteriza a paz humana? A paz humana é quando ninguém me incomoda, quando eu estou numa zona de conforto, o que aqui para nós é quase impossível, porque quando você está bem em uma coisa, outra coisa acontece, né? Não é assim que a vida é? Né? Você está bem financeiramente, daqui a pouco, um problema de saúde na família. E assim por diante. Aí quando não tem problema de saúde na família, tem problema financeiro. E assim a gente sempre está com algum desafio. Um desafio se resolve, surge outro. A vida material é assim. A vida material é um suceder de desafios. A paz humana, como diz Joana de Ângeles em uma bela mensagem, é um decreto governamental para a ausência de guerra e um armistício entre os países. Essa é a paz humana. Ou então, como a gente diz no Réveillon, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Essa é a paz. Desde que ninguém me incomode e eu tenho dinheiro no bolso e saúde para dar e vender, eu estou em paz. Não necessariamente. Essa não é uma paz, essa é uma paz que se perde facilmente e essa é uma paz ilusória, uma paz frágil. Desde que alguma coisa aconteça, eu já não tenho mais paz. Desde que alguma coisa mude em meu cenário exterior, eu já não tenho mais paz. É uma paz muito frágil de ser quebrada. Ora, isso é importante a gente considerar. A paz dele, então, era uma paz diferente. Se você for examinar os discípulos dele, e se você for examinar a própria vida dele, aqueles que seguiram a mensagem dele, a gente percebe que esses discípulos não tiveram uma paz humana. Muito pelo contrário, viveram a vida inteira em luta, em esforço. Essa é uma consideração importante. Bom, eu vou dar a primeira interpretação. Interpretação teológica. Quem quiser anotar, interpretação teológica é o seguinte. A interpretação dos teólogos católicos protestantes é o seguinte. Jesus estava anunciando que a sua mensagem ia provocar uma divisão no sistema social de Israel, no sistema político e material daquela época, que dividiria os próprios judeus e que ao longo dos tempos dividiram os próprios credos cristãos. A gente tem hoje, só depois de Lutero, na Reforma Protestante, 2.000, mais ou menos, religiões protestantes, derivadas do pensamento de Lutero e de Calvino. Sem falar na católica romana, ortodoxa grega, armena, russa, todas derivadas do pensamento cristão original. Quer dizer, a palavra dele trouxe uma multiplicidade de credos e, por incrível que pareça, uma divisão de opiniões, discórdia e dissensão. É claro que ele não queria isso, mas ele sabia que isso ia acontecer. Esse é o primeiro ponto. Os teólogos se baseiam nisso falando o seguinte, que o próprio Simeão, lembra de Simeão? Quando pegou o menino na sinagoga, quando ele nasceu, o menino foi para a sinagoga, Simeão disse, entre outras coisas, o seguinte, esse menino será a queda e a elevação de muitos em Israel. Será motivo de dissensão em Jerusalém. Ou seja, motivo de desunião em Jerusalém. Então, nós vimos que a teologia se baseia nesse texto para dizer mais tarde que Jesus se referia àquela expressão de Simeão, e o próprio Isaías que falava que o Messias deveria dividir as nações, que deveria dividir as criaturas, para falar sobre essa questão. Vamos a uma segunda interpretação. Essa interpretação teológica é certa. Jesus sabia que haveria divisão. Por que Jesus sabia disso? Porque ele sabia que toda a luz de um paradigma importante gera reações.
toda ideia positiva que está de acordo com a lei divina que chega, as criaturas tendemos a reagir contra ela, porque a gente não gosta de mudança. Nietzsche dizia que toda ideia nova, primeiro, é combatida, criticada, quando não consegue, ironiza os seus expositores, para depois lentamente ser aceita ao longo dos tempos. Mas toda ideia, a princípio, é ridicularizada, é combatida. Por quê? Porque choca os preconceitos, os interesses pessoais e assim por diante. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, uma interpretação mais interior. Essa interpretação, alguns estudiosos têm, baseado na Epístola de Hebreus, de Paulo, a epístola mais complexa de Paulo, capítulo 4 da Epístola aos Hebreus. Paulo, nesse capítulo 4, entre outras coisas, vai falar que a revelação divina, ou que a mensagem divina, é como se fosse uma espada e que corta mais afiada do que uma espada de 2 gumes. E todo esse capítulo 4 é em cima desse conceito de que a mensagem divina, ele está falando da mensagem do próprio Jesus, que é a mensagem de Deus por Jesus, é uma espada que corta. Ora, aí a gente já pode entender um pouco o seguinte. O que é que a mensagem divina, principalmente a mensagem cristã, vem fazer para nós? O que é que ela provoca em nós? Mudança interior. Se é uma espada, é uma arma que eu tenho para essa mudança interior. Por isso que Paulo utilizava essas expressões militares, né? O bom combate. Emmanuel, se apropriando disso, vai dizer assim, a espada com Jesus é diferente. É uma espada que é utilizada justamente para combater o inimigo da própria paz do homem, que está dentro dele mesmo. Ou seja, é uma espada interior, uma espada simbólica, como diz Emmanuel, né? Em uma das mensagens dele. Por isso que em alguns momentos ele fala da necessidade de fazer violência a si mesmo. Ora, não entenda isso ao pé da letra. Violência a si mesmo não é se martirizar. É o seguinte, reforma moral dói, vamos combinar. Reforma, eu falei isso semana passada. Reforma moral dói. Você conviver com aquele parente difícil que o tempo todo está te atucanando, é um negócio meio complicado. Olhe. Por isso que o espírito amigo diz, né? A vida é feita de pequenas alfinetadas. Porque, ó, um alfinetezinho que pega não incomoda muito. Agora, a vida inteira um alfinete ali não é a intensidade da penetração, mas é a recorrência daquele alfinete incomodando. A convivência, os atritos, o dia a dia, vai gerando isso. Então, violência a si mesmo. Ou seja, para eu superar um orgulho, para eu superar um egoísmo, para eu conseguir renunciar à minha vaidade e pensar no coletivo, eu preciso fazer violência a mim mesmo, porque dói. Não é fácil. Não é fácil. Então, essa é a ideia do bom combate, a reforma moral. Ou seja, quando você pensa em espada, você pensa em um instrumento que corta, né? Tudo que corta provoca divisão. Daí não vim trazer a paz, mas a divisão. Não vim trazer a paz, vim trazer a espada. A espada provoca divisão. Ora, a reforma moral, o autoconhecimento é uma espada que dói e que divide. Divide o quê? Vício de virtude. Coloca as duas coisas ao lado, para que você possa separar o que é vício do que é virtude. Trabalhar um e diluir o outro. Fortalecer um e diminuir o outro. Essa é a proposta do Evangelho. Daí a guerra, no sentido aqui simbólico, tá? A guerra é uma guerra numa luta pessoal. O que eu quero dizer é que no cristianismo, luta, vitória é diferente no conceito humano. Emmanuel tem uma mensagem belíssima que ele vai dizer, às vezes o indivíduo que vence espiritualmente, muitas vezes é derrotado para o mundo. E quantas vezes a derrota espiritual é feita de aplausos e de glórias no mundo. Então, é isso, né? Emmanuel tem uma mensagem que me ajuda a entender esse lançar fogo. Eu vi lançar fogo. Ele vai dizer o seguinte, que o espírito que está na trilha do mau caminho ou não está de acordo com a lei de Deus, está no frio. Está numa frieza moral. E a palavra de Jesus é o calor, é o fogo que purifica, é o calor que aquece as almas. Essa é a ideia, porque calor dá a ideia de calor, mas calor, fala em calor em Salvador, é complicado, mas enfim.
purificação, iluminação. Né? E aí a gente vem agora para a interpretação essencial, que é a interpretação que Kardec adota, e por incrível que pareça, não anula nenhuma outra, pelo contrário, engloba todas. E como eu disse, eu acho que Jesus pensou em todas essas possibilidades quando ele falou essa expressão. A interpretação essencial é o seguinte: toda vez que você se decide a aperfeiçoar-se espiritualmente, toda vez que você adota um estilo de vida cristão e decide se melhorar, vai aparecer dificuldades, problemas em sua vida. Vai aparecer resistências, que são os reflexos das resistências que você traz na sua própria atmosfera e no seu passado espiritual. Vai materializar ao seu entorno. Resistência de encarnado e de desencarnado. Resistência de tudo que é tipo, para que você mantenha o repertório e o padrão anterior. Essa é a ideia. Toda vez que você se engaja em alguma coisa positiva que vai gerar a melhoria de você e dos outros, pode aguardar dificuldades. Essa ideia de entrou pela dor, entrou pelo amor. Mesmo que entrou pelo amor, entre pelo amor e vai ter dificuldade depois. Eu, pessoalmente, não entrei no espiritismo por sofrimento. Os sofrimentos vieram depois, louvado seja. Vieram aos poucos. Que são, na verdade, as necessidades espirituais nossas. Eu me lembro que Divaldo Franco certa vez comentou que quando ele foi psicografar a obra, ele comentou isso na Semana Espírita de Conquista, ele foi psicografar a obra de Filomeno de Miranda, Sexo e Obsessão. Filomeno apareceu a ele e disse assim: você tem certeza que você quer essa parceria comigo? E Divaldo disse: eu não sei porque o irmão está perguntando, eu sempre quis e nunca perguntei nada. Pois é, porque a gente vai abordar um tema muito delicado, sexualidade, uma história que aconteceu aqui no Brasil, que a gente vai colocar um pseudônimo ao sacerdote católico, de obsessão espiritual que envolve pornografia e pedofilia. E uma trama de uma dimensão espiritual densa na área das perversões sexuais. Divaldo disse que nunca mais a vida dele foi a mesma depois de publicar esse livro. Porque era de desencarnados a encarnados, combatendo. Chico Xavier teve um comentário muito parecido. Em 1941, quando ele psicografou Paulo Estevão, ele disse que aquela obra que lhe deu tanta emoção, ele contou inclusive a Arnaldo Rocha, e está inclusive no livro de Clóvis Tavares, Amor e Sabedoria de Emmanuel, que no final da obra, na fazenda modelo de Rômulo Joviano, o seu chefe do Ministério da Agricultura, que se tornou espírita, no intervalo do expediente de trabalho, o Chico, em vez de ir para casa, o seu chefe de repartição pública dava uma sala naquela fazenda modelo para ele ficar psicografando, para ele não perder tempo em psicografar. E após a psicografia de Paulo Estevão, que ele psicografou naquele silêncio daquela fazenda, em contato com a natureza, só um sapo, que era a testemunha, que acompanhava ele enquanto ele psicografava. Quem leu Ramiro Gama lembra desse caso do sapo. E quando acabou a obra, ele diz que ele desmaiou de emoção, porque ele viu as personagens da obra toda entrar naquele recinto. E que ele ficou com dor nos olhos, tal a luz. Abigail, Estevão, o apóstolo Paulo e todas as personagens da obra, que ele desmaiou de emoção. Mas ele disse que nem todos são flores. Depois disso, a vida dele nunca foi mais a mesma. As dificuldades pessoais, as incompreensões. 1942, a coisa piorou porque ele psicografou o Nosso Lar. E vocês imaginam o que era a ideia de colônia espiritual naquela época, de cidades do além-túmulo. As maiores lágrimas que Chico Xavier sorveu foram dos espíritas mais próximos, que conviveram com ele. O mesmo acontece com o Divaldo. Os maiores sofrimentos. Às vezes eu vejo até hoje, né? Espíritas atacando o médium Divaldo Franco de uma forma destrutiva e desrespeitosa para um senhor de 90 anos. E o que eu acho mais curioso é que ninguém fala nada. Ninguém o defende, ninguém diz nada. Então, isso que eu acho também muito interessante. Parecemos, em alguns momentos, irmãos de uma família que estamos em briga. Então, isso está aqui. Filho contra mãe, mãe contra filho, pode ser
os membros de uma família, ou seja, as religiões que fazem parte de uma família. Pode ser as lutas interiores, mas pode ser os obstáculos que você enfrenta para levar adiante qualquer tipo de trabalho. Aí você me pergunta, mas meu Deus, eu faço uma tarefa espiritual e não tenho proteção espiritual? Tem. Não fosse a proteção espiritual, você nem começaria. Às vezes o trabalho espiritual que a gente desenvolve, a gente só começou a desenvolver por circunstâncias que o mundo espiritual se movimentou. É uma oportunidade ali, é um amigo que indica acolá, é uma chance de trabalhar em tal área, em tal situação. Só que os bons espíritos, eles nos sustentam, mas não podem impedir as nossas provas, os nossos desafios, as nossas dificuldades. Por quê? Porque eles não têm condição? Claro que tem. Claro que eles têm condição de impedir qualquer ação nefasta. Mas da mesma forma que você leva seu filho para a escola, eles sabem que a gente está numa escola da vida. E que essas experiências amadurecem. Se os espíritos impedissem tudo, a gente não evoluiria. Eu me lembro que quando a revista O Cruzeiro foi entrevistar Chico Xavier, Davi Nasser e Jean Mazon, uma das primeiras reportagens que eles fizeram foi uma verdadeira destruição a Chico Xavier. Porque Chico Xavier era de uma ingenuidade cor-de-rosa. Chico Xavier achava que todo mundo era bom. Então os repórteres chegaram na casa de Chico Xavier e convenceram ele a ficar de joelhos dentro de uma banheira, com um patuá no pescoço e uma vela, ridicularizando a doutrina e parecendo uma espécie de macumbeiro vulgar. E a reportagem foi péssima para o movimento espírita, para o meio espírita de maneira geral, e Chico Xavier chorou amargamente. E Emmanuel não interferiu. Porque a gente tem a ilusão boba de achar que os guias são babás nossos. Que a gente vai tropeçar aqui, eles... Não, olha aqui o buraco. Então os médios são privilegiados. Se os guias ficassem evitando as lutas pessoais do médium, primeiro que candidataria o médium à infantilidade. O médium seria infantil, porque não evoluiria com a maturidade sua. E depois que seria um privilégio. Quer dizer, os médiuns ficam toda hora sendo protegidos e os não médiuns não? Não há privilégios nesse sentido. Não há privilégios. Eu me lembro que Chico contou a Luciano dos Anjos que depois da reportagem, que ele chorou amargamente, Emmanuel apareceu a ele e ele disse, meu irmão, e agora? Ele disse, agora está feito. Já foi. Agora é fazer silêncio e responder com a conduta cristã. Porque é eles que são os difamadores. E realmente o tempo mostrou quem era Chico Xavier e o arrependimento daqueles que o acusaram. Então, tem essas questões. Essa é uma lição dura de Jesus. Mas é uma lição seguinte. Ó, quando você se decidir por uma conduta diferente, Jesus foi exemplo disso. A pureza espiritual dele contrastava na sociedade com o vício e com o crime. Porque é isso que acontece. Se, por exemplo, eu sou todo errado e Milânio está aqui, que é um exemplo, a postura dele, ele não precisa me acusar. O exemplo dele me diz aquilo que eu não sou. O que é que eu faço? Eu começo a combater ele. É assim que acontece. Por isso que a última bem-aventurança é os que sofrem perseguição por amor à justiça e à verdade. Porque quando você opta por uma conduta, a sua conduta honesta estará, sem você querer, acusando os desonestos. A tua conduta ética estará ofendendo os antiéticos. E vai haver reação. Porque de duas umas, ou essas pessoas olham para você e tentam imitar o seu exemplo, sempre somos exemplo para alguém e sempre estamos copiando o exemplo dos outros. Sempre assim a gente aprende com os outros e os outros aprendem conosco. Ou a pessoa vai aderir e vai seguir o seu exemplo, ou a pessoa vai te combater. Começa nas mínimas coisas. Eu me lembro de um familiar meu que disse, meu filho, eu tinha uns 16 anos, estava na evangelização no Paulo Estevo, ele me dizia, meu filho, você é uma pessoa tão boa, eu gosto tanto de você, o problema é esse negócio de espiritismo. Quer dizer, eu era ótimo, a única coisa era esse problema.
Então, e quantos a gente vê isso na família, né? Poxa, você é um neto tão bom, só não é melhor porque é espírita. Ou então porque adota a conduta X, Y. Então, existe isso. Você acaba gerando uma reação. Arrosta as consequências. Mas por que o mundo espiritual permite? Sabe por quê? Porque o projeto do mundo espiritual é trabalhar você. É iluminar o trabalhador. Por isso as dificuldades. Porque senão o mundo espiritual fazia uma espécie de blindagem em você, você fazia uma obra social magnífica, uma coisa assim, de televisão, sim. E depois do tempo, você morre, desencarna, a obra fica aí e depois desaparece. Mas as grandes obras que ficam, não ficam pelas instituições que são criadas, mas pelos exemplos que deixam. Porque Chico sensibilizou tanta criação de outros centros e de outras coisas. Por quê? Porque o exemplo dele, as lágrimas que ele derramou, tocava o coração das pessoas. As pessoas iam se aconselhar com ele, sabe por quê? Porque ele sentia também aquilo. Porque ele passava pelas dores humanas. E porque ele era exemplo. Ele se foi. Cadê o Centro Espírita, o Grupo Espírita da Prece? É uma instituição como outra, nobre, admirável. Mas cadê aquele Grupo Espírita da Prece? Cadê a obra? O que ficou foi o exemplo dele que contamina as outras gerações. Por quê? Porque ele foi evoluindo ao longo da obra. A obra que ele fazia por fora iluminava ele por dentro. Porque uma hora a obra desaparece. Mas onde o indivíduo for, ele leva consigo a obra que ele construiu dentro dele mesmo. Dentro dele mesmo. Por isso que o reino de Deus começa dentro, termina fora. Termina fora. Então, o objetivo é esse. O objetivo é esse. Eu sei que é uma mensagem dura, uma mensagem difícil. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Ele não estava aludindo apenas aos cristãos que eram incompreendidos dentro de casa, porque foram cristãos expulsos dentro de casa, cristãos incompreendidos dentro do lar. Mas ele queria dizer o seguinte, que toda vez que a gente abraça um ideal, a gente experimenta desafios. Não precisa ser missionário, apóstolo, não. Você se engaja em uma tarefa do bem, perceba com o tempo. Hermínio de Miranda, em Diálogo com as Sombras, vai citar coisas que a gente vê. Milane participa de mediúnica, quem participa de mediúnica sabe. Aí no dia da mediúnica tem uma discussão em casa, tem um filho que fica com febre, tem alguém que tem uma indisposição, tem um bate-boca desnecessário, tem um outro aborrecimento, tem uma dor de cabeça inesperada, né? Que é o símbolo da tarefa. Por quê? Porque são essas lições pedagógicas que testam a nossa resistência no ideal. O trabalhador vai se fortalecendo com os obstáculos, com o nível de aprendizagem que ele tem, com as oportunidades que ele tem ao longo do caminho, sem nenhum masoquismo, tá? Eu não quero a ideia de masoquismo, de aproveitar a dor para gostar de sofrer, não é isso. Mas saber em que nível eu posso crescer com aquilo que a vida está me apresentando. Essa é a ideia. Então, em casa, na família, na casa espírita, no trabalho profissional, na convivência, a gente vai experimentando. Vai experimentando. Ontem, mediúnica, me permitam falar rapidamente, ontem, mediúnica, uma entidade se manifestou, e isso, quem participa de mediúnica não é novidade nenhuma, toda mediúnica tem isso, né? Aquelas entidades que falam, que propalam, que acabam, inclusive, nos ofendendo, etc. Era uma entidade ligada à minha pessoa. Uma entidade conhecida, que há muito tempo não ia. Alguns médiuns perceberam que se tratava de alguém que já havia vindo. Eu estou falando só isso agora, tem gente da minha mediúnica que nem sabe disso, porque eu não falei na hora da avaliação. A entidade comentou uma coisa que só eu sei. Ela aludiu sutilmente a uma situação que eu vivi há alguns meses, e ela rematou dizendo assim: você pensa o quê? Eu estou no seu encalço. Olha que beleza, que companhia maravilhosa.
eu estou no seu encalço. Está pensando que eu não conheço os argumentos de vocês espíritas? Eu conheço a obra. E eu quero lhe dizer uma coisa. O seu fim está próximo. Eu disse, ai meu Deus, se meu fim for desencarnar, que maravilha, porque se eu desencarnar, eu vou para o mundo espiritual, vou ficar aí que nem você. E você me paga se eu chegar aí. Ele quase dava risada da minha piada. E aí ele aludiu uma situação. Ele disse, o seu fim está próximo e recentemente você quase tomba. Um desafio pessoal, como todos nós passamos, não é nada demais, mas um desafio pessoal. E ele aludiu a isso. Ele aludiu a isso. Nem a médium, que era o instrumento da comunicação, e eu hoje de tarde eu ouvi, porque a gente grava, e eu ouvi a gravação para me certificar, nem a médium sabia, nem ninguém sabia do grupo. Né? Só ficaram preocupados com o meu fim que está próximo. Então, mas esse tipo de ameaça, esse tipo de coisa acontece. No livro Chico de Francisco, tem um caso pitoresco. Chico chegou do grupo espírita da prece, ele dormia cerca de 3 horas só, imagine. 3 horas só para dormir, e ele chegou já tarde da noite, quando estava se acomodando para dormir, aparece uma entidade daquelas que você pede a Deus misericórdia. A entidade apareceu, quando ele virou, exalava enxofre, o cheiro. E ele olhou, era o diabo. O chifre, a cauda, o tridente, bem se vê que era um espírito ignorante, que se transformou pela ideoplastia. Ele olhou e o espírito disse assim, você me chamou? E ele disse, e agora, o que é que eu falo? Porque se eu disser que chamei, eu estou mentindo. Mas se eu falar que não chamei, pode soar uma ofensa. Ele disse, meu irmão, eu não chamei não, mas já que você está aqui, me abençoe em nome de Deus. O espírito olhou e disse, você sabe com quem você está falando? Eu sou o diabo. Louvado seja Deus. É bom que eu estou lhe conhecendo. Ele disse, eu sou poderoso. Graças a Deus. Então me abençoe aí. O espírito olhou e disse, vamos embora, viu? Eles, vá, meu filho, em nome de Deus. Emmanuel apareceu e disse, foi bom que ele tenha ido. Porque se demorasse mais, o Senhor ia querer converter o próprio diabo ao espiritismo. Quer dizer, são os empecilhos do dia a dia. Não precisa necessariamente um fenômeno mediúnico. Mas quantas vezes situações que se repetem em nossa caminhada, todos nós temos isso. Sabe aquele aborrecimento que se repete? Joana de Anjos vai dizer, cuidado, pode ser apenas um mero evento que repete do dia a dia. Mas quase sempre, quando um fenômeno está se sucedendo recorrentemente, pode ter também movimento do mundo invisível, do mundo espiritual, querendo lhe perturbar. Afinal, os espíritos nada mais são do que criaturas humanas. Não tem gente que quer perturbar a gente aqui no mundo? Tem gente que quer perturbar a gente do outro mundo. É apenas seres humanos que não estão com a carne. Não há nenhuma mágica. E é essa alusão que o Evangelho de Jesus faz em a paz. Porque a paz de Jesus é uma paz dinâmica. É uma paz que é construída na atitude do bem, que gera consciência pacífica. E não a paz que é águas paradas. Carmen está comentando aqui que quanta desunião há entre os cristãos, né? Entre os adeptos do cristianismo, é verdade. Você me lembrou um caso de Hilário Silva, que está na obra A Vida Escreve, capítulo 25, onde quando Jesus entra em Jerusalém, acompanhado daquela festa, lembra da festa em Jerusalém, as pessoas aplaudindo, etc. E aí, antes da última ceia, Hilário Silva diz que ele se reúne com os apóstolos e está com um semblante triste, né? Visivelmente já antevendo o que iria acontecer. E aí Bartolomeu pergunta a ele, do que é que se trata? Afinal, que festa, que glória, que ele havia entrado em Jerusalém de maneira triunfal, que a causa do Evangelho agora ia se propagar de uma maneira muito mais voraz e veloz, por conta de ele estar agora como uma pessoa conhecida na capital de Israel, né? Na cidade santa, em plena Páscoa judaica, a cidade estava cheia, e que ele estava vencendo com o Evangelho. E Jesus respondeu, Bartolomeu, você vai compreender que é fácil vencer com inimigos. Porque os inimigos se colocam à distância de nós e nos atacam. O difícil é vencer com os amigos. E olhou para cada um dos apóstolos. Judas já estava negociando ele, Pedro o trairia depois, Tomé abandonaria, João e Tiago ficariam dormindo no Getsemane. E ele olhou para cada um.
difícil é vencer com os amigos. Ou seja, quanto mais próximas as relações, mais dificuldade, mais atrito. Adicionado ao fator de que as relações mais próximas podem ter vínculos de outra encarnação, inclusive de antipatias, de animosidades. É verdade, é verdade. É uma passagem difícil mesmo, né? E a gente está aqui com um grupo que... alguns são trabalhadores, inclusive, né? Colaboram, palestrantes, oradores, né? E é uma passagem muito hermética, muito fechada, muito específica, né? Uma lição delicada, né? Uma lição que pode suscitar essa ideia de que Jesus fomentava a discórdia. A gente sabe que não, porque em outras passagens a palavra dele contradizia a ideia da discórdia, mas ele estava dizendo que a mensagem dele é impactante. Como diz Joana, ninguém que fique indiferente. Né? A mensagem de Jesus tem um poder, tem uma força de verdade, tem um sabor de verdade, né? E acaba sensibilizando. E quando a gente observa nas próprias parábolas que ele utiliza as palavras do meio do dia a dia daquele povo, eu vejo como a separar, aí no caso, a separação do joio e do trigo, né? Vendo que aqueles que agora vão se adequar a uma nova conduta diante de um contexto que já vem por milênios, né, sendo praticado, esses vão ser rebatidos. E toda mudança traz uma resistência, como você falou. Então, acho que é algo assim até mais cultural do que fala. Eu venho fazer a separação, eu venho inclusive dissolver famílias. Porque quando são aqueles que vão me seguir e os familiares vão rechaçar? Não, que isso? Você vai atrás de louco? Então não tinha isso. Até porque, se Jesus fosse a unanimidade da época, ele não tinha sido crucificado. Então, olha aí, sempre aquela força contra, né? Também. Então, eu acho que ele já vinha alertando aqueles que iriam o seguir. E nada seria fácil. E um apóstolo dele, tirando o João, né? Desencarnou, ainda morreu naquela época, porque não tinha espiritismo. Morreu sem ser uma atrocidade, crucificado de cabeça para baixo, decapitado, arrastado, desmembrado. Todos eles morreram de uma forma trágica, né? E ele já tinha falado, quando tem a passagem que Salomé, a mãe de João e Tiago Maior, ela fala, eu queria que um se assentasse à sua direita e o outro se assentasse à sua esquerda. E ele disse, não, quem vai resolver esse negócio de lugares aí é meu pai, eu não tenho autoridade para isso. Mas eles vão beber o meu cálice e eles falam, mestre, a gente vai. E o cálice é justamente esse cálice amargo. Então, Jesus, de certa forma, ele já estava dizendo isso, olha, vai haver muita força contrária a esse movimento que eu estou chegando aqui para implantar, né, essa nova proposta pelo amor, a mudança, a transformação pelo amor, e não pela imposição, pela, que a gente chama lá, subjugação, daquela época, né? Perfeito. Perfeito. Sabe por quê? Porque às vezes a gente despertou e o filho que ainda não compreende a gente, eu estou pegando o exemplo do filho que você citou, mas pode ser outra pessoa, está em outro momento. Está em outro momento histórico, outro momento de maturidade. As coisas têm o seu momento, como nós amadurecemos e despertamos agora. Então, a questão da mensagem para a qual a gente despertou é em função do nosso amadurecimento e não necessariamente para o outro. Então, esse filho que nos irrita, um dia a gente esteve no lugar dele, irritando alguém que a gente não compreendia. Porque a vida é assim, né? Então, a ideia de que eu despertei para a melhora de mim mesmo, as verdades espirituais, esse filho é o instrumento, digamos assim, para eu testar aquilo que eu estou aprendendo. Eu estou tendo a oportunidade para eu verificar, para eu conferir, para eu aferir aqueles elementos que eu aprendi em teste de avaliação, em prova. Nós estamos em prova e expiação. Prova e expiação é o quê? É teste. É exame. A gente tem que passar pelos testes, né? Ele vai ter um momento dele, né?
Então, às vezes nós, e aí nós cristãos espíritas em geral, erramos porque a gente fica querendo converter os outros, iluminar os outros, e nos esquecemos da nossa própria iluminação. Né? Essa é uma armadilha que muitos de nós caímos. Né? Até porque a gente fica empolgado para a pessoa despertar mesmo, até por amor ao ser querido. Mas muito cuidado, porque a obra divina não é de violência. E se a gente forçar demais, a gente está violentando e às vezes está atrasando o próprio despertar espiritual do outro. Por incrível que pareça. Né? Então aproveitemos, porque o discurso maior é esse discurso do exemplo. Né? Porque se aquele indivíduo difícil da nossa casa nos vê, claro que você, eu, todos nós temos o nosso lado humano, temos um momento que a gente se irrita, temos um momento que a gente fraqueja, mas o nosso amor fortalecido é aquele amor que não vai se impacientar, não vai se ficar afetado tanto por conta de uma provocação, né? Provocação, inclusive, em função da nossa fé. E o maior discurso que a gente faz é justamente essa demonstração. Porque aí a gente está demonstrando que aquilo que a gente abraçou tem substância na vida nossa. Altera o nosso modo existencial. Não é apenas uma coisa bonitinha de frequentar de vez em quando, mas é uma coisa que afetou o nosso estilo de vida. E isso daí é a maior propaganda que a gente faz. Eu sei que é difícil para mim, é difícil para todos nós. É difícil para todos nós. Né? Mas não tem outro caminho. Senão a gente se renovar, se cair, volta, reformula os propósitos, insiste. Né? Porque não adianta, diz Emmanuel, você, diz isso, ele em Pensamento e Vida, você traz reflexos da sua atmosfera espiritual, daquilo que você foi ao longo das suas eras. Esses reflexos liberam as suas necessidades evolutivas de acordo com as suas tendências. Então, quando você diz, meu Deus, eu oro e essas coisas me acontecem, de novo me aborrecem, é porque as suas inclinações lhe empurram para você ser testado nelas. Então, se o meu problema é meu ego muito inflado, o tempo todo eu vou me sentir ofendido pelos outros. Não é porque Deus está colocando, não. Minha própria irradiação, diz Emmanuel. E enquanto eu não fizer essa espada de separar, ou seja, essa espada simbólica de me harmonizar comigo mesmo, eu vou estar em guerra com os outros. Emmanuel tem uma mensagem que ele vai dizer, a gente leu essa mensagem ontem, não foi, Lígia? Ele vai dizer o seguinte, que enquanto a criatura estiver em conflito consigo mesmo, lentamente ela converte o conflito consigo em mágoa e em irritação que despeja no próximo. Ou seja, enquanto eu estiver em guerra comigo e não conseguir estabelecer esse bom combate para a verdadeira paz, eu não vou estar em paz com ninguém ao meu redor. Então, isso é importante, né? Que tem a ver com essa mensagem do Cristo. Veja quantos desdobramentos em dois versículos, né? 2 trechos, né? Do Evangelho.